Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aulinha aqui com a Tia Jaque. Vem comigo! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa primeira aulinha do sábado. Hoje é dia 22 de agosto e eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 13. Nós vamos fazer um infográfico sobre a importância do oceano para a manutenção da vida na Terra. E lembram que o infográfico ele tem uma característica em que ele utiliza nas suas produções, é um gênero textual que utiliza a linguagem verbal e a não verbal nas suas produções. Então, vocês vão destacar as imagens e os quadrinhos lá do material de apoio e vão montar o infográfico de vocês, usando este tema. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a importância dos oceanos. Os oceanos, eles passam anualmente, às vezes mensalmente, por mudanças climáticas. E também a ação humana causa grandes consequências à vida marinha. Por exemplo, os plásticos que poluem os oceanos, além dos animais que comem esse plástico, as pessoas também acabam sendo contaminadas por esses poluentes ao se alimentarem desses peixes, já que a pesca e o turismo são atividades constantes em alto mar. O mar é rico em biodiversidade e deve ser utilizado de maneira sustentável. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês podem escolher as imagens que vocês quiserem. Eu só vou dar um exemplo aqui do modelo que eu utilizei. Eu optei por colocar aqui a importância dos oceanos, que preservar os oceanos é fundamental para a manutenção da vida no planeta, em todo o planeta. Coloquei aqui alguns lembretes de não jogue lixo nos oceanos. Então, não jogue lixo nos oceanos, nem nas ruas, nem em lugares inadequados. É muito importante sermos conscientes e descartarmos o nosso lixo de maneira regular, de maneira correta. Acompanhe agora com a tia a leitura deste verbete. Reciclagem. Introdução. A reciclagem é uma maneira de reduzir a quantidade de lixo produzida e de diminuir o desperdício de matérias-primas e energia. Todos os anos, o Brasil gera milhões de toneladas de lixo, que são enviadas para aterros sanitários. O que são aterros sanitários? São terrenos usados como depósito de lixo. Alguns resíduos de lixo poluem a terra e o ar. Quando reciclamos, o que seria jogado fora é reaproveitado e transformado em novos produtos. A reciclagem é um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade. Então, aquele material que seria descartado, ele é reaproveitado, se transformando em um novo produto ou às vezes sendo reutilizado pela mesma empresa e ele retorna para o consumidor e depois pode ser reciclado novamente. Assim, ao invés de gerar um novo produto, este produto está sendo reutilizado, sendo produzido menos plástico, assim poluindo menos o meio ambiente. Então, a reciclagem é um conceito de sustentabilidade, que é pensando nas futuras gerações. Então, vocês podem ver que aqui são trabalhadores fazendo a triagem. A triagem é a separação, uma pré-separação de materiais em uma usina de reciclagem, escolhendo o que dá para ser reciclado e o que não dá. Este verbete, ele foi tirado de uma enciclopédia ou de um dicionário? Como está descrito aqui, ele é um verbete de enciclopédia. Então, vamos responder as questões da página 15 relacionadas ao verbete.
Qual é a finalidade desse verbete? O que ele está nos passando? Qual é os conceitos, a ideia sobre o que está sendo passado? Então, a finalidade desse verbete é explicar o que é reciclagem. Vamos ler agora a questão 4. Por que a palavra reciclagem, da entrada do verbete, está escrita com inicial minúscula? Porque, como nós já vimos, por se tratar de um verbete, a escrita ali, a letra inicial, ela pode ser feita com letra minúscula, assim como ela é utilizada nos dicionários. No exercício número 5, vocês deverão assinalar as alternativas que apresentam características de verbetes de enciclopédia. O verbete de enciclopédia geralmente é mais completo que o dicionário? Lembra que nós vimos que ele traz informações mais concretas, informações relevantes e mais completas do que o dicionário, que traz apenas o significado de algumas palavras? Então, vamos marcar essa alternativa. O verbete de enciclopédia apresenta somente a definição das palavras? Não, isso fica lá para o dicionário. O verbete de enciclopédia acrescenta informações à definição das palavras ou dos assuntos? Sim, os assuntos são bem explicados e bem definidos. Quanto ao número de informações, o verbete de enciclopédia é geralmente menos completo que um dicionário? Não. O verbete de enciclopédia pode apresentar a história da palavra ou do assunto abordado, suas características e seus usos? Sim, vamos marcar essa. De acordo com o verbete, o que são aterros sanitários? Os aterros sanitários é onde é levado todo o lixo que são coletados de nossas casas, são os terrenos utilizados para depositar esse lixo. Que sinal de pontuação marca no texto do verbete a explicação para a expressão aterro sanitário? Vamos ver aqui qual é esse sinal de pontuação? É o parênteses, que explica que são terrenos usados para depósito de lixo. Então, vamos escrever lá no número 7 os parênteses. Vocês devem procurar em um dicionário o significado da palavra sustentabilidade. O que é isso? É um modelo de desenvolvimento que tem a intenção de conciliar as necessidades econômicas, sociais e ambientais para promover a inclusão social, o bem-estar econômico e a preservação dos recursos naturais. Então, a sustentabilidade, ela tem por objetivo manter a harmonia, fazer com que o meio ambiente e os seres humanos, as indústrias e tudo isso viva de maneira harmônica, para que o planeta não sofra as consequências de uma má gestão ou de uma má organização e também de um mau uso, e assim os seres humanos também serão beneficiados, pois terão a natureza à sua disposição. Também o bem-estar de toda a população, o bem-estar econômico e preservar os nossos recursos naturais, que são muito importantes, as nossas águas, as nossas florestas, os animais. Então, viver de maneira sustentável é viver em harmonia com o meio ambiente, tirando dele o que apenas lhe for necessário, mas devolvendo a ele também para que ele consiga se regenerar e se manter por muito tempo. Por que no verbete há a afirmação de que a reciclagem é um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade? Por quê? Porque, como a tia disse, por meio da reciclagem, novos produtos são produzidos com materiais que já seriam descartados na natureza. E assim eles evitam que esses materiais poluam o meio ambiente. E como esses materiais eles são reaproveitados, eles permitem que novos materiais não sejam fabricados, os quais tirariam mais recursos da natureza, sendo assim uma ação sustentável. A reciclagem é uma das principais ações relacionadas ao conceito de sustentabilidade, justamente porque há esse controle na produção de novos materiais, porque eles são reutilizados.
vamos falar sobre variação linguística. Lembra que nós falamos lá na nossa apostila sobre variação linguística, sobre essa diferença no falar, que há uma variação, uma diferença entre a fala de uma criança, a fala de um adulto, ou pessoas que moram em regiões diferentes, têm uma fala, um jeito diferente de falar, mas nem por isso nós deixamos de entender o que essa pessoa está querendo nos dizer. Vamos ver então aqui a definição do que é o amor no dicionário. É um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, o bem do outro. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma causa. Também uma inclinação ditada por laços de família. Agora vamos ver aqui uma outra definição sobre o que é o amor. O amor é quando minha mãe faz café para o meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar, para saber se está realmente bom. Então aqui tem duas definições diferentes do que é o amor. Uma definição de um dicionário mais científica, mais literária, e já aqui nós temos a definição aqui, como vemos, de uma criança que tem entre 4 e 8 anos, não tem exatamente a idade dela, a definição dela do que é o amor. Mesmo lendo essas duas definições diferentes, essa variação linguística aqui, que há entre essa linguagem culta, definindo a palavra amor, nós conseguimos entender claramente o que isso quer nos passar, que o amor é um sentimento, que cada um define o amor como entende ele. Então, vocês deverão escrever ali na letra A. E para você, o que é o amor? Com as palavrinhas de vocês, assim como vocês definiram lá o que era uma criança na visão de vocês, o que vocês achavam que é ser uma criança ou o que definia uma criança. Na letra B, é possível dizer que as definições, elas são semelhantes no conteúdo, mas diferentes na forma, ou elas são totalmente diferentes? Como nós falamos, não é porque está em uma linguagem mais culta, coloquial, que nós não conseguimos entender. Então, não são semelhantes sim, mas são diferentes na forma de escrever, na forma de se expressar. E qual é a idade da pessoa que deu a segunda definição para o amor? É de 7 anos. Letra B. A linguagem usada em cada uma dessas definições demonstra principalmente uma diferença de localização geográfica, idade ou nível social. Assim como nós já havíamos feito lá na apostila, essa comparação foi feita na diferença de idade. Então, vou marcar um xizinho lá na idade. Então, meus amores, agora nós vamos lá para a página 17 do caderno de atividades. Pronomes pessoais e coesão. O conteúdo que nós vimos lá na nossa apostila. Agora nós vamos fazer os exercícios. Mas para isso, vamos relembrar um pouquinho o que são os pronomes. Nesse caso, nós estamos falando dos pronomes pessoais do caso oblíquo e não dos pronomes pessoais do caso reto, mas eles têm a mesma função. Os pronomes pessoais, eles retomam ou substituem os substantivos, os nomes. Então, eles têm essa função de retomar ou de substituir os substantivos. E lembra que tem algumas regrinhas para isso. Quando os pronomes o, a, os e as vêm após um verbo, lembra o que é verbo? Verbo são que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza. Então, verbos terminados em R, S ou Z. Terminados em R no modo infinitivo, na forma original do verbo. Mas se for terminado em S ou Z também. Eles se transformam em lo, lá, los ou las, dependendo do gênero, se for feminino ou masculino. Se vier após verbos terminados em N, ão, oin, ons ou ãos, se transformam em no, na, nos ou nas,
também dependendo do gênero. Vamos então resolver ali aquelas questões da página 17, substituindo os verbos de acordo com as terminações pelos pronomes indicados, corretos? Então, nós vamos fazer ali o exercício número 11, seguindo o exemplo. Vou entregar os copos de água ao professor. Vou entregar-los ao professor. Por que nós usamos los? Porque o verbo entregar é terminado em R. E para os verbos terminados em R, S ou Z, nós usamos as substituições lo, las, los ou las, os pronomes oblíquos. Então, agora nós vamos para a letra A. João vai reciclar, é um verbo terminado em R. Então, João vai reciclar-los. Tá bom, meus amores? Reciclar-los. Letra B. Fiz questão de entregar. Entregar também é um verbo terminado em R. Então, fiz questão de entregar-los para reciclagem. Luna se esqueceu de fechar a torneira. Luna se esqueceu de fechar também é um verbo terminado em R, feminino. Então, vamos... Torneira é um substantivo feminino. Então, fechar lá. Esse lá está se referindo, substituindo ali, retomando ou substituindo a palavra torneira, o substantivo torneira. Então, Luna se esqueceu de fechá-la. Aqui, vamos para a letra D. Preciso adubar as plantas. Adubar é meu verbo, terminado em R. As plantas aqui, plantas, meu substantivo feminino. Então, se é feminino, é adubar-las. Próximo. É preciso purificar a água antes de realizar a reciclagem. Nós vamos purificar o verbo terminado em R. Nós vamos substituir a água por um pronome oblíquo. Como ela é feminino, purificar-la. Ficou meio pequenininho ali? Purificá-la. João vai reciclar os plásticos. Reciclar também verbo terminado em R. Plástico, meu substantivo masculino. Então, vai reciclar-los. Vamos agora para o exercício número 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. A água é um recurso natural e pode ser reciclada desde que esteja limpa. Para limpar, a água é um substantivo feminino. Então, nós vamos substituir por um pronome oblíquo terminado em A. Então, limpar-la. É preciso que exista uma estação de tratamento. Como ali nós estamos se referindo à água, limpá-la. Letra B. A reciclagem e o reaproveitamento são formas de praticar a sustentabilidade. Para realizar, queremos nos referir à reciclagem e ao reaproveitamento. Então, é eles. Então, é para realizá-los. Então, para realizá-los, alguns processos devem ser cumpridos. Letra C. O excesso de lixo polui o planeta. Para não poluir, agora estamos referindo ao planeta, no singular. Para não poluí-lo, é necessário ter consciência ambiental e investir em ações voltadas para o meio ambiente. Então, para não poluí-lo, já que nós estamos se referindo, retomando ali o planeta. Vamos agora para a página 18. Acompanhe com a tia. Como nós vimos na nossa apostila a fatura da conta de água, nós vamos ver agora no nosso caderno de atividades uma fatura da conta de energia. Vocês podem observar aqui que a empresa que fornece energia aqui, que é responsável pelo fornecimento de energia aqui no estado do Paraná, é a Copel. E a sigla Copel significa Companhia Paranaense de Energia,
que é aqui do nosso estado. Então, nessa conta, além do código de barras, que vem para nós pagarmos ela, vem discriminado também o nosso consumo, desde os últimos 12 meses e também o nosso consumo atual. Quantos quilowatts nós gastamos de energia, qual é a data de vencimento aqui, também o mês de referência, a qual mês esse boleto aqui ele está se referindo, ele pertence, unidade consumidora, que é a mesma coisa lá da nossa fatura da conta de água, que lá na conta de água é chamada de matrícula, que também serve para identificar o imóvel, quem é ali o dono daquele imóvel. Quando você liga lá na Copel para pedir algum serviço, você passa o número da unidade consumidora e eles identificam o cliente. Então, é um boleto bem detalhado para que você acompanhe o consumo mensal e também a média dos últimos meses. Então, de acordo lá com a nossa fatura, vamos responder as questões da página 19. Essa fatura refere-se à Companhia Paranaense de Energia, a Copel. Como se chama a empresa que presta serviços de fornecimento de energia elétrica na região onde você mora? Nós moramos no Paraná e a empresa que presta serviços para nós é a Copel. Para que serve o código de barras? Que a tia falou agora há pouco, para que serve esse código de barras aqui? Para que o usuário pague a fatura. O usuário ali, quem utiliza o serviço. Então, para que o usuário pague a fatura. Número 16. O que indica o campo data de vencimento, que é a data máxima em que a fatura pode ser paga sem que haja nenhum acréscimo. Então, como falamos, o que indica o campo data de vencimento, a data máxima para pagar a conta sem que haja juros, sem haver uma cobrança a mais. Número 17. Qual é a data de vencimento da conta? Nós encontramos a data de vencimento aqui, ó, está escrito lá, vencimento, dia 10 de maio de 2012. Qual é o valor total da fatura? Tem ali, ó, valor a pagar, R$ 108,37. E o que indica o campo mês de referência? Indica o mês em que o gasto de energia foi registrado. Se refere ali ao mês. Nesse caso, está se referindo ao mês de maio. A conta de energia que você leu é composta, essa conta aqui, em sua maioria de desenhos ou de palavras e números? Não temos desenhos aqui, a não ser o símbolo da Copel. Então, ela é composta na sua maioria de palavras e números. Número 21. O que acontece se a pessoa pagar a fatura após a data de vencimento? Aqui, nesta conta, serão cobrados uma multa de 2% em cima do valor e ainda mais juros de 1% todo mês. Por hoje é só. Daqui a pouco tem mais uma aulinha. Acompanhem e respondam com bastante atenção e até daqui a pouco. Um grande beijo!